Olá. Bem, eu ia. Nossa, tá um. Eu vou continuar fazendo vídeos de daily driving, mesmo que eu só tenha 15 seguidores agora. Mas uma coisa que eu quero botar pra fora é essa discussão sobre taxação de grandes riquezas que a gente tá tendo na internet agora. Todo país, todos os países, eles taxaram grandes riquezas. Os Estados Unidos, eu não sei exatamente como faz a taxação lá, porque eu não sou estadunidense, então foda-se. Eles taxam 37% das grandes riquezas, 37%. E no governo Trump eles querem aumentar para 39,5%. Estados Unidos, esse paraíso ANCAP liberal e etc, onde as pessoas baseiam toda a argumentação delas nessa premissa liberal de que imposto é roubo e etc, nos Estados Unidos. Quando a gente leva essa discussão para as redes sociais e a gente está atacando as pessoas que são contra essa taxação, a gente está levando o nós contra eles de uma forma que fazer trabalhador brigar com o trabalhador. E eu acho que a gente tem que evitar esse tipo de conflito. A gente tem que expor as nossas ideias e por que taxar grandes fortunas é a coisa certa a se fazer. Expor materialmente por que isso tem que ser feito, mas a gente tem que entender que as pessoas que estão defendendo os ricos são pessoas que a narrativa foi comprada e principalmente esse sonho de que ele pode ser o próximo rico e ele não quer ser taxado. Quando se tem um argumento de que as grandes fortunas foram embora do país, para onde? Elas vão deixar de serem taxadas aqui por uma taxa ridícula que o governo quer eventualmente fazer, para serem taxados em 37% nos Estados Unidos? Faz sentido isso? Sabe, tipo, faz sentido essas pessoas. Mas os ricos vão repassar. A gente vai parar de comprar desses caras. A gente vai começar a consumir coisas das nossas lojas de bairro, das coisas das pessoas, entendeu? Tem que estar mais preocupado em essas pessoas deturpadas. Pera, eu acho que a gente tem que estar mais preocupado em trazer essas pessoas com essas narrativas deturpadas sobre a realidade para o nosso lado. E não necessariamente para a esquerda, mas para uma pauta que seja a luta de todo mundo. Taxar super ricos, se a gente for ver de uma forma fantasiosa, é como lutar com dragões. Pensa bem, toda aventura de D&D, os dragões eles estão guardando recursos, sentando em cima desses recursos e impedindo pessoas que acessem esses recursos. Bilionários super ricos são dragões da vida real. Eles estão sentados em cima de recursos, evitando com que esses recursos sejam distribuídos para a população por meio de gerações, por meio de comprar políticas públicas, fazer lobby na Câmara, no Senado, e eles continuam sentados em cima dos tesouros. E os heróis são aqueles que têm coragem suficiente de enfrentar essa grande besta que está sentada em cima de recurso. É uma analogia tão lógica que eu não penso. Por que as pessoas não pensaram nisso antes? A gente precisa de aliados e trazer essas pessoas com coragem de enfrentar essas bestas. E enfrentar de uma forma de tornar o jogo igualitário, porque essas pessoas, essas organizações, eles que decidem nosso futuro. Eles é que pagam os políticos para fuderem a gente. Quando você estiver discutindo no Twitter, discutindo com familiares, lembre-se, aquela pessoa não é sua inimiga. Aquela pessoa só não consegue enxergar a realidade porque ela foi iludida a vida inteira com uma narrativa que é separe-os, porque eles são fracos. Se você pensar bem no filme Vida de Inseto, é justamente sobre isso. Os gafanhotos estão o tempo todo tentando culpar as formigas para roubar o recurso delas. Mas o Hopper, que é o gafanhoto, sabe que se as formigas se juntarem, elas são muito mais fortes que eles. E é isso que acontece. Essa narrativa que nós temos, liberal, na nossa sociedade moderna, que foi vendida pra gente como sonho americano, e até hoje a gente acredita nela, do indivíduo, a força do indivíduo que começou um grande império na garagem de casa, é feita para você achar que você é capaz de construir um grande império sozinho e não perceber que
Nenhum deles chegou sozinho lá. Todos eles precisaram de outras pessoas para esses grandes impérios irem para cima, ou precisaram de gerações e gerações de grandes pessoas. A gente pode ver até várias biografias do Steve Jobs. Ele era um cara que falava: pessoas inteligentes criam, gênios roubam. Ele sabia que o que ele estava fazendo era roubar de outras pessoas e trazer para a empresa dele, para ele ganhar lucro sobre aquilo. E ele ficou puto quando o Gates fez a mesma coisa, saca? A gente está vivendo num mundo deturpado de valores que a gente não valoriza os ombros de gigantes que carregaram essa sociedade. Síndrome de Galileu, onde a síndrome do investidor de garagem, a síndrome de Galileu são mais valorizadas do que a união e a organização do povo como um só, colocando a sua intenção para frente e dizendo: é isso que a gente quer. Ah, mas se taxarem os super ricos, esse dinheiro não vai ser bem aplicado. A gente precisa exigir que seja bem aplicado. A gente precisa exigir que o Congresso, que é o inimigo do povo, aplique bem todo esse recurso. Saca? É uma luta que a gente precisa ter. A gente não pode ficar só no deixa disso e deixa as coisas como são. Porque as coisas não estão boas. Ah, mas o imposto sobre o consumo do Brasil é ridículo. Sim, é ridículo, sim. E devia de ser menor. Saca? Devia de ser menor. A gente não devia de pagar tanto pelo que a gente paga para consumir. Você entendeu? Ana, tempo. Mas agora, vou fazer. Sociedade estadunidense são para porque eles têm mais acesso deles é maior. E a gente devia de exigir um poder de compra maior, a gente devia de exigir uma boa aplicação dos nossos impostos. Dá para o povo lá. Então, 30 fortunas e estão tentando aumentar para 30 é feito no Brasil, mas de uma forma de que nós precisamos pagar menos para viver. Nós precisamos dar mais poder de compra para a classe trabalhadora. Para mim, para você. É um absurdo que a gente esteja discutindo isso sobre que não, deixa os ricos pagando o que eles já pagam e não. Renda, não, pera. Eles têm que pagar mais, eles têm que distribuir melhor essa renda e a gente tem que pagar menos. É do nosso esforço que essa sociedade é sustentada. Meu esforço. Queira você, discute você ou não. Ah, mas os ricos geram emprego. Gera mesmo? Pensa bem, eu não estou falando do dono da padaria. Eu não estou falando do dono do supermercado de bairro. Minha esposa trabalhou num grande atacadista e ela trabalhava 6 por 1 e isso destruiu a sanidade dela. São pessoas que têm condição de pagar melhor os seus funcionários, não pagam. Por quê? Porque para eles o lucro é mais importante do que a saúde mental das pessoas que trabalham com eles. Eu não tenho tanto conhecimento acadêmico sobre esses assuntos. Eu sou um desenvolvedor que observa a sociedade e vê vários problemas e tento, nas minhas reflexões, chegar ao cerne desses problemas, sem espantalhos, sabe? E eu tô aqui nesse canal de YouTube para conversar sobre isso, que a gente precisa abrir mão dos espantalhos sociais que a gente se apega na sociedade e procurar solução para os nossos problemas. O Brasil tem futuro sim, e a gente precisa parar de ser esses vira-latas que acham que o Brasil não tem. A gente precisa exigir deles que a gente seja respeitado e que as nossas necessidades sejam atendidas. E os super ricos não se importam com você. Os super ricos não querem abrir mão da mamata deles e estão cagando para o que você pensa. Faça uma pesquisa. Procure quantos por cento da população estão sendo contratadas por empresas bilionárias. E aí você vai ver que quem sustenta esse Brasil são os trabalhadores. E o trabalhador é o cara que acorda cedo e vai abrir a sua padaria. O trabalhador é o cara que acorda cedo e vai andar de Uber. O trabalhador é o cara que acorda cedo e abre o seu comércio. O trabalhador é o cara que tenta fazer as continhas no final do mês para pagar suas contas, sendo autônomo, oferecendo seus serviços. O brasileiro é um povo criativo que está sempre tentando dar o seu jeito e que tem uma minoria de bilionários que pagam porra nenhuma e só extraem da nossa vida
para que eles continuem com os privilégios dele. É isso. Depois eu volto mais com daily drives e etc. Eu sei que talvez esse vídeo eu não sou um grande influenciador digital, talvez esse vídeo não chegue em todo mundo, mas quem vê isso, espero que abra uma discussão e lembre-se, eu não sou seu inimigo, tá bom? É isso. Valeu.